Olá, pessoas de luz! Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 da quinta temporada, o chamado invisível, o despertar da consciência. Você já sentiu que há algo dentro de você clamando por mais? Mais sentido, mais verdade, mais luz. E se eu te dissesse que, em um simples gesto de Jesus, escondido no segundo capítulo da quinta temporada de The Chosen, está um convite silencioso, um chamado invisível para a mais profunda transformação interior que você jamais imaginou? Esse vídeo não é apenas uma análise, é uma travessia, uma jornada espiritual, onde cada cena se revela como um espelho da nossa alma, onde as palavras de Jesus não ecoam apenas nos ouvidos, mas nas células da consciência. Vamos juntos decodificar essa mensagem oculta, desvendar o que Jesus realmente quis dizer, não apenas com palavras, mas com silêncio, com presença, decisões e gestos. E principalmente, como esse episódio pode ativar a expansão da sua própria consciência, aqui, agora, nesta vida. Prepare-se para mergulhar em uma experiência que vai muito além da série, porque talvez o que você verá aqui seja o que o seu espírito esperou para finalmente compreender. Se essa mensagem já começa a tocar algo dentro de você, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar a sua jornada espiritual. O cenário invisível, quando a trama revela a consciência. No segundo capítulo da quinta temporada de The Chosen, algo se move nas entrelinhas. A narrativa, aparentemente simples, esconde um dos ensinamentos mais elevados do Cristo: a tensão entre o velho e o novo. Jesus se encontra diante de uma comunidade cada vez mais polarizada. Seus próprios discípulos estão começando a mostrar os conflitos internos que todos nós enfrentamos quando iniciamos um processo real de transformação. A dúvida, o medo de mudar, a resistência das estruturas antigas. Perceba que neste episódio há um Jesus que observa mais do que fala. Ele sente as dores do coletivo, mas não tenta resolvê-las de imediato. Ele permite o desconforto, permite a fricção entre os discípulos, permite que cada um se revele. Essa é a primeira chave da expansão da consciência que o episódio nos entrega. O Mestre não age no desespero da reação, mas no silêncio da observação. A consciência superior não controla, ela ilumina. Quantas vezes em nossas vidas queremos resolver tudo no impulso, no ego que grita, no julgamento que ataca, no orgulho que se defende. Mas Jesus, com sua presença lúcida, ensina o oposto. A consciência se expande quando aprendemos a observar sem reagir. Nesse episódio, vemos discípulos reagindo como crianças feridas, brigando, se comparando, competindo. E Jesus não se abala. Ele espera. Ele sabe que a dor é parte do processo de purificação interior. Aqui está a segunda chave. A expansão da consciência exige atravessar a dor sem fugir dela. É preciso ver a sombra para poder integrar a luz. Se queremos evoluir, precisamos fazer o que Jesus faz ali. Ver as rachaduras do grupo e ainda assim não desistir de amá-los. Essa é a terceira lição sutil, mas poderosa. A consciência expandida não exclui. Ela abraça o que ainda está em processo. Perceba como esse episódio espelha nossas próprias jornadas. Somos todos Pedro, Tomé,
André, Mateus. Partes de nós que competem entre si: o racional, o ansioso, o perfeccionista, o impulsivo. Jesus não rejeita nenhum deles. Ele os observa, os chama para o caminho, mas permite que cada um enfrente a si mesmo no tempo certo. E aqui está um ponto profundo. Não há iluminação forçada. Há convite, há exemplo, há presença. Jesus, ao não impor, nos mostra que o verdadeiro mestre ativa a consciência dos outros por ressonância, não por imposição. E como isso se aplica à nossa vida? É simples e ao mesmo tempo desafiador. Você só expande a consciência quando para de tentar mudar o mundo e começa a mudar a sua frequência. A paz que você cultiva em silêncio vale mais do que 1000 palavras. O amor que você sustenta diante da confusão transforma mais do que qualquer discurso. No final da primeira parte deste episódio, algo muda. Não porque Jesus fez um milagre, mas porque a tensão chegou ao ponto em que os corações estavam prontos para escutar com a alma. Este é o processo da consciência: silencioso, tensão, desconforto, ruptura e então clareza. Por isso, este episódio não é sobre ação externa, é sobre alquimia interna. Jesus está nos ensinando que só podemos carregar luz quando já atravessamos as sombras que ela revela. Aos olhos comuns, talvez este seja um dos episódios mais sutis, mas aos olhos da alma desperta, ele é um mapa da jornada de todos nós que buscamos, acima de tudo, a verdade que liberta. O despertar pela fricção, quando os relacionamentos são espelhos da alma. Pessoas de luz, escutem com o coração aberto. Nem tudo que parece conflito é negativo. Nem toda turbulência é sinal de fracasso espiritual. Na verdade, é justamente na fricção entre os nossos eus e entre nós e os outros que a luz da consciência encontra espaço para emergir. No segundo episódio de The Chosen, vemos os discípulos entrando em atrito. Há ciúmes, comparações, acusações silenciosas. Um parece querer se provar melhor que o outro. Querem mais atenção de Jesus. Querem reconhecimento, querem certezas. Mas Jesus permanece sereno. Pessoas de luz, essa serenidade de Cristo diante do caos é um dos mais elevados estados de consciência que podemos desenvolver em nós mesmos. Não se trata de indiferença, trata-se de maturidade espiritual. Quantas vezes vocês já passaram por momentos assim? Em casa, no trabalho, entre amigos. Relacionamentos que parecem estremecer sua paz interior. Mas o que Jesus nos mostra é que os relacionamentos não nos atrapalham no caminho espiritual. Eles são o próprio caminho. Eles são o espelho. E o espelho, mesmo quando mostra o que não gostamos, não mente. Ali no calor das emoções entre os discípulos, somos convidados a olhar para dentro, ver onde ainda alimentamos comparações, disputas de ego, ressentimentos antigos. Ver onde ainda achamos que o amor precisa ser merecido e não simplesmente doado. Jesus sabe disso. Ele vê tudo, mas ele não condena. Ele permite, ele acompanha, ele sustenta. Porque o verdadeiro mestre entende que a expansão da consciência não vem da fuga do conflito, mas da transcendência dele. Pessoas de luz, deixe-me trazer um ponto muito profundo aqui.
tudo que você ainda julga no outro é um aspecto seu que pede cura. E tudo aquilo que você resiste em perdoar é uma memória interna que ainda carrega dor. Por isso, Jesus não os interrompe. Ele permite que eles se vejam, não com os olhos do ego, mas com os olhos da alma que começa a despertar. Agora reflita: o que os seus relacionamentos têm revelado sobre você ultimamente? Talvez você esteja num momento de atrito com alguém querido. Talvez esteja em silêncio por orgulho, esperando que o outro volte atrás. Talvez esteja cansado de ceder. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma oportunidade de expandir sua capacidade de amar sem exigir retorno? De amar como Jesus ama? Ali no episódio, vemos que Jesus nunca deixa de amar, mesmo quando ninguém está se comportando de forma ideal. E aqui está a quarta chave da expansão da consciência. Amar incondicionalmente não é sobre concordar com tudo. É sobre permanecer com o coração aberto, mesmo quando tudo parece fechado. Pessoas de luz, entendam, o atrito só fere quando estamos dormindo espiritualmente. Mas quando despertamos, o atrito se transforma em lapidação. Ele se esculpe, refina, liberta. Cada relacionamento difícil é uma ferramenta oculta que o universo nos entrega para o nosso real crescimento. Assim como os discípulos estavam sendo esculpidos no convívio com o Cristo, você também está sendo refinado nos seus relacionamentos, especialmente nos mais desafiadores. Por isso, acolha, aceite, não fuja, não projete. Olhe nos olhos da sua própria sombra e veja ali uma oportunidade de se tornar mais luz. Jesus não os transformou com palavras, Ele os transformou com presença. E é isso que você também pode fazer. Seja presença amorosa no meio do caos. Seja silêncio quando tudo grita. Seja compreensão onde o mundo exige razão. Seja Jesus, mesmo quando ninguém ao seu redor parece pronto para isso. Porque no fundo, todos nós, inclusive você, estamos sendo preparados para algo maior. E cada atrito que você enfrenta hoje é um ensaio invisível para a grande missão da sua alma. Pessoas de luz, preparem-se agora para mergulhar ainda mais fundo, porque o que vem a seguir é um dos ensinamentos mais revolucionários e silenciosos de toda a vida de Jesus, e que está codificado no episódio 2 da 5ª temporada de The Chosen. Se alguma parte desse vídeo já fez sentido para o seu coração, comente aqui embaixo. Eu sou luz em expansão. Quero saber que você está caminhando comigo. O teste do silêncio, quando a presença vale mais que 1000 palavras. Pessoas de luz, você já percebeu o poder que há no silêncio de Jesus? Enquanto os discípulos se perdem em discussões e inseguranças, Jesus permanece centrado, sereno, quase enigmático. Ele não entra nos jogos emocionais, não tenta provar nada, não argumenta, ele só está. Essa presença é mais forte do que qualquer discurso, porque o silêncio de Jesus não é vazio. É preenchido por uma consciência tão elevada que transforma o ambiente sem precisar de palavras. E aqui está uma das chaves mais potentes desse episódio e da vida espiritual como um todo. A verdadeira transformação acontece no campo da presença, não no campo do argumento. Pessoas de luz,
Muitas vezes acreditamos que precisamos convencer os outros com palavras, explicar tudo, justificar nossas escolhas, nos defender de críticas. Mas quanto mais a consciência se expande, mais compreendemos o seguinte: quem vibra na verdade não precisa se justificar. Quem vibra no amor não precisa se defender. Quem vive na presença não precisa provar nada a ninguém. Veja como Jesus age. Ele se move com sabedoria. Não responde a provocações. Não tenta vencer uma discussão. Ele observa, acolhe e, no momento certo, entrega uma frase que desarma o ego e nutre a alma. Essa é a maturidade espiritual que a consciência superior nos chama a desenvolver. A maioria das pessoas vive escrava da necessidade de falar, reagir, se impor. Mas quem já começou a despertar percebe que o silêncio é um dos instrumentos mais sagrados da expansão. É no silêncio que ouvimos a voz da nossa alma. É no silêncio que sentimos a frequência da presença divina. É no silêncio que a verdade se revela sem ruídos. No episódio, é no intervalo silencioso entre os diálogos, nas pausas que Jesus permite entre as ações, que algo começa a se reconfigurar nos discípulos. Eles começam a sentir, a perceber que algo está mudando dentro deles, mesmo que não consigam explicar com palavras. E esse é o movimento do Espírito. Ele não precisa ser entendido, ele precisa ser sentido, vivido, permitido. Pessoas de luz, a terceira parte desse episódio é um convite para silenciar as batalhas internas, para aprender a confiar no tempo da alma, para cultivar a escuta verdadeira, aquela que não julga, não apressa, não filtra com preconceitos. E como você pode aplicar isso hoje? Quando alguém estiver irritado com você, silencie. Quando você sentir a necessidade de rebater algo, respire. Quando o mundo gritar, entre no seu templo interior. O silêncio, quando nutrido pela consciência, cura mais do que 1000 conselhos e transforma o ambiente sem esforço. Jesus nos ensina que a presença é a linguagem dos despertos. E essa presença não vem do exterior, mas do alinhamento interior. Você se torna presença quando não reage impulsivamente, não se perde nas emoções alheias, não se desconecta da sua essência diante do caos. E sabe o que acontece quando você sustenta essa frequência? Você se torna um ponto de luz no campo vibracional do mundo. E mesmo sem dizer uma palavra, você cura, você transforma, você ativa a consciência dos que estão ao redor, porque a sua vibração fala por você. Assim como Jesus no episódio, você também pode ser esse farol silencioso, essa rocha serena, esse campo sutil de sabedoria que não se abala com as tempestades do ego coletivo. Lembre-se disso. O Cristo que cala no meio do conflito é o mesmo que desperta os corações no momento certo. E às vezes o milagre mais profundo não acontece quando ele fala, mas quando ele apenas está. Pessoas de luz, chegamos ao ponto mais alto da nossa jornada. A hora de reunir tudo que foi revelado e transformar compreensão em ação, percepção em despertar e consciência em uma nova forma de viver. E se até aqui você sentiu a presença do Cristo silencioso em sua vida, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Espalhar luz também é missão. A nova consciência, o chamado real por trás das câmeras. Pessoas de luz, tudo que você viu, sentiu e intuiu nesse episódio 2
da quinta temporada de The Chosen não é apenas entretenimento espiritual. É uma convocação, um chamado sutil, mas profundamente real, que Jesus deixa escondido atrás das palavras, das expressões, dos silêncios, das cenas que parecem simples, mas que carregam o código da transformação. Este episódio é sobre conflito? Sim, mas acima de tudo é sobre transcendência. É sobre ultrapassar o velho eu, o ego ferido, o orgulho silencioso, os medos infantis, as disputas inconscientes, para dar lugar àquilo que só pode nascer de uma consciência expandida, a maturidade espiritual. Jesus sabia que seus discípulos precisavam viver o atrito. Ele sabia que não bastava falar sobre o amor. Eles precisavam colidir com seus próprios limites para descobrir onde o amor realmente começa. E o mesmo acontece com você. Quantas vezes você se questionou por estar passando por conflitos interiores ou relacionais? Quantas vezes pensou que isso significava fracasso espiritual? Mas olhe agora com novos olhos. Cada crise que surge é um portal. Cada desconforto é um espelho. Cada atrito é uma preparação. Jesus, com sua serenidade diante do caos, não estava apenas mantendo a paz externa. Ele estava construindo a paz interna, nos discípulos, em você, em todos nós. E aqui está o ponto culminante dessa jornada. A verdadeira expansão da consciência acontece quando escolhemos o amor, mesmo quando o ego exige vingança. Quando escolhemos a escuta, mesmo quando o orgulho pede que gritemos. Quando escolhemos confiar, mesmo quando o medo pede que controlemos tudo. Este episódio é uma encenação do seu processo interior. Os discípulos, divididos entre si, representam os aspectos do seu próprio ser que ainda não se alinharam. Mas Jesus, no centro, representa o seu eu superior, a consciência crística que te habita e que está sempre serena, sempre compassiva, sempre presente. Pessoas de luz, e o que ele nos mostra não é apenas uma história, é um modelo de vida. E esse modelo está disponível para todos nós aqui, agora. Você não precisa esperar por um milagre externo. Você já é um milagre. Quando decide caminhar com mais lucidez, mais paciência, mais presença. A nova consciência começa quando você escolhe ver como Cristo vê, ouvir como Cristo ouve, agir como Cristo age. E, acima de tudo, amar como Cristo ama. Isso não exige perfeição, exige disposição. Disposição para reconhecer as suas sombras sem se condenar. Disposição para não exigir que os outros já estejam prontos. Disposição para, como Jesus, manter-se firme no amor, mesmo quando tudo ao redor ainda vibra em conflito. Pessoas de luz, este episódio termina com mais silêncio do que respostas, mais reflexões do que certezas. E isso é maravilhoso, porque o verdadeiro despertar não entrega fórmulas, entrega chaves. E hoje aqui, com você, entregamos algumas dessas chaves. Agora, o que você fará com elas? Vai guardá-las apenas como inspiração? Ou vai usá-las para destrancar as portas do seu novo eu? Vai admirar Jesus como personagem? Ou vai permitir que o Cristo desperte dentro de você, no seu mundo real, nos seus desafios reais, nas suas dores mais íntimas? Pessoas de luz, talvez você não tenha percebido, mas tudo isto, esta série, este episódio, este vídeo, foi uma forma de Deus te lembrar de quem você é e do quanto você já está pronto para viver com mais consciência,
mais amor, mais verdade. Você está aqui porque sua alma já entendeu o chamado. Agora é hora de agir com mais presença, com mais fé, com mais compaixão, porque a nova consciência não é o futuro, ela é agora e começa em você. Se esta mensagem tocou algo em você, compartilhe, espalhe essa luz. Seja também canal da transformação que o mundo precisa. Você é parte desse despertar e, como os discípulos de ontem, está sendo preparado para manifestar a presença de Jesus, não apenas com palavras, mas com vida, porque quando você expande sua consciência, você se torna um milagre. Você é luz, você é caminho, você é chamado e agora você é resposta. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.